Olá, crianças! Boa tarde! Muito bom estar novamente aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Nós vamos falar um assunto que talvez não seja o que acontece aí, na sua casa, mas pode acontecer na casa de um coleguinha, de um vizinho, de um parente. Enfim, é algo um pouco triste, mas que acontece na vida de muitas crianças. Mas, junto dessa nossa história, nós vamos também encontrar uma solução, não é mesmo? Porque para todo problema, a palavra de Deus tem uma solução. Hoje eu vou contar para vocês a história de um menino. O nome desse menino é Tobias. Olha comigo aqui o Tobias. Esse é o Tobias. Quando vocês olham para o Tobias, o que vocês veem? Vocês veem o quê? Eu vejo, olhando para o Tobias, um menino triste. Parece que está um pouco preocupado, pensativo. Olha, está com a mãozinha assim, né? Como se estivesse pensando. Então, vamos prosseguir. O Tobias mora em um lugar muito bonito, junto com a mãe dele. A casa do Tobias fica nas montanhas. Olha como é lindo o lugar onde ele mora. Ali mora Tobias e mora também a sua mãe. O pai de Tobias foi embora quando Tobias ainda era um bebezinho. E por esse motivo é que Tobias estava como a gente viu antes, lá naquela imagem. Triste, né? E um pouco preocupado. Porque Tobias queria ter um pai. Ele não entendia o porquê o pai dele foi embora. Na nossa história, não conta o motivo pelo qual o papai de Tobias foi embora daquela casa. Mas pode ter acontecido várias coisas. Eu vou dar exemplos. Pode ser que a mamãe e o papai do Tobias brigaram e que eles não quiseram mais continuar juntos. Que é algo muito triste, mas que pode acontecer na vida de uma criança, né? A gente ora para que não aconteça. Pode ser que o papai do Tobias não quis aceitar o Tobias como filho e decidiu ir embora. Pode ser que o papai do Tobias tenha morrido. Então são muitos motivos, todos eles muito tristes, pelo qual pode ser que o pai de Tobias não morava ali naquela casa. Mas a tristeza de Tobias estava incomodando o coraçãozinho dele, ficava apertadinho, e é por isso que ele estava com aquela carinha lá atrás de tão triste, ansioso, preocupado. Então o Tobias começou a pensar o que ele poderia fazer para resolver este problema. Ter um pai. Tobias queria ter um pai, como toda criança. Toda criança quer ter um pai, não quer? Então, esse era o problema de Tobias. Ele não tinha um pai, ele não conhecia o pai dele. Então, Tobias pensou, e quando ele foi passeando pela floresta ali ao redor da casa dele, o que ele viu? Uma família de urso. Papai urso, mamãe urso e o filhinho. Ele logo pensou, uma família completa. Ah, urso, papai urso, você pode ser o meu pai? Me deixe entrar para a sua família? E o papai urso respondeu, não pode, Tobias. Você não é igual a nós. Você não conseguiria viver aqui na floresta se alimentando de animais. Não tem como, você é diferente de nós. Não posso ser o seu pai. E foi logo sumindo pela floresta. Tobias continuou andando pela floresta até que encontrou um buraco pertinho lá da sua casa. Olha só o buraco que o Tobias encontrou. Lá no buraquinho, quando ele olhou lá dentro, sabe o que tinha? Uma família de coelhos. Papai, mamãe e filhos. E o Tobias pensou, é aqui que às vezes eu posso encontrar a minha família completa.
Vou perguntar ao papai coelho. Papai coelho, você pode ser o meu pai? Eu preciso de um pai. E eu estou vendo que você tem muitos filhinhos. Quem sabe eu não posso também ser o seu filho? E o papai coelho respondeu para ele: Tobias, olha como você é. Você não tem pelos no corpo. Você não tem orelhas compridas. Você gosta de viver comendo só cenoura? Então, Tobias, você é muito diferente de nós. Precisa encontrar um outro pai. Não posso ser o seu pai. Tobias, muito triste, continuou a andar pela floresta e pensando: quem conhece esse sinal que está aqui em amarelinho, escrito aqui? Esse sinal, a gente usa ele, as crianças que já estão aprendendo aí a ler, escrever, a gente usa esse sinal quando a gente está com uma pergunta, a gente quer fazer uma pergunta. E o Tobias estava exatamente assim, se questionando: mas quem será o meu pai? Quem será que criou todos os pais? Não seria melhor eu perguntar para quem fez todos os pais aonde está o meu pai? Ou quem é o meu pai? E Tobias perguntava, bem alto na floresta, ele gritava: ei, quem é que fez os pais? Eu quero saber quem é o meu pai. Ei, tem alguém me ouvindo? E sabe o que o Tobias ouviu? Nada. Só o silêncio da floresta. Mais tarde, quando Tobias foi para casa, Tobias sentou lá na beiradinha da cama e ficou olhando assim, pela janela, olhando a lua, as estrelas e ainda muito triste, porque ele não tinha encontrado respostas para suas perguntas. Mas uma voz falou bem suave e baixinho, vindo lá do coração: Tobias, eu posso ser o seu pai. Você quer que eu seja o seu pai? Tobias, um pouco assustado, também desconfiado, pensou assim: será que eu realmente estou ouvindo uma voz? E ele ficou quietinho para tentar ouvir a voz novamente. E mais uma vez, lá dentro do coraçãozinho do Tobias, olhando para as estrelas, aquela vozinha falou com ele: Tobias, eu posso ser o seu pai. Você quer que eu seja o seu pai? Tobias, muito rápido, perguntou: quem é você que fala comigo? Eu não consigo te ver, mas só consigo te ouvir. E te ouço aqui no meu pensamento e no meu coração. Quem é você? Por acaso você conhece quem é que criou os pais? E naquela mesma hora, a voz respondeu para ele: Tobias, eu sou o criador de todos os pais. O meu nome é Deus. E eu sou o pai de todos aqueles que escolherem ser meus filhos. E Tobias perguntou: mas aqui, como você vai ser o meu pai? Como você vai me ensinar as coisas? Passear comigo pela floresta se eu não posso te ver? E Deus respondeu para ele: Tobias, eu estou aí, dentro de você. Eu sou o único pai que não abandona os seus filhos. Eu vou com você para onde você for. Quando você estiver na escola, eu vou estar aí, dentro do seu coração. Quando você for passear com a sua mãe, vou estar aí, dentro do seu coração. Quando você for dormir, eu vou estar aí, bem quentinho, quietinho dentro do seu coração. Em todo tempo, eu não vou te abandonar. Tobias, muito rápido, respondeu: então eu quero sim que você seja o meu pai, quero sim. E naquele mesmo instante, Tobias recebeu aquela vozinha que falava dentro do seu coração, como o seu pai. A partir daquele momento, Tobias se sentiu feliz, tão feliz que naquela noite ele dormiu até sorrindo. Olha só como Tobias dormiu.
Olha o rostinho dele, como ele estava feliz. Porque a palavra de Deus fala que quando o nosso coração se alegra, até o nosso sorriso, o nosso rosto, o semblante muda, a gente fica feliz. Entenderam? E o que acontece? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha, vamos lembrar de como Tobias estava lá atrás? Muda mais um pouquinho a imagem, por favor. Tem uma imagem que tem o Tobias antes e o Tobias depois. Essa, muito bom, obrigada. Olha só, aqui a gente está vendo como o Tobias era lá no comecinho da história. Triste, preocupado, não era? Ansioso, querendo descobrir quem era seu pai, quem poderia ser um pai para ele, né? E correndo atrás de coisas que não ia resolver o problema dele. Ter um pai urso ia deixar ele feliz? Claro que não. Os ursos iam devorá-lo. Ter um pai coelho ia deixar ele feliz? Não, ele nem ia conseguir morar lá debaixo da terra. Não é verdade? Então aqui a gente vê a diferença de quando Tobias aceitou Deus como o seu pai. E o que capacontece? A Bíblia diz o seguinte, está escrito assim, lá em Salmos, no capítulo 27, no verso 10, fala exatamente que, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. Sabe o que esse versículo diz para a gente na palavra de Deus? Que ainda que você, criança, que está me ouvindo agora, talvez você, assim como o Tobias, ainda não conhece o seu pai, ou não conhece a sua mãe, né? Ou conhece o seu pai, mas o seu pai não mora na sua casa, mora em uma outra casa, você não vê ele constantemente. Ou talvez o seu pai é um papai que tem deixado você um pouco triste, porque talvez ele trabalha muito e não consegue, né, dedicar um tempo que você gostaria que ele dedicasse a você. E por isso o seu coraçãozinho está assim tão triste. E você olha para todas as casas e consegue ver uma família completa, com um pai, uma mãe e os filhos. Mas a sua família é diferente disso. Hoje eu quero te falar que nós, eu, você, o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas que estão ao nosso lado, elas vão errar, elas vão fazer escolhas erradas. E as escolhas dessas pessoas podem machucar o nosso coração. Pode deixar a gente triste, mas a gente deve saber que acima dessa dor que está aí no nosso coração, existe um Deus que quer ser o nosso Pai. Ele quer ser tudo para nós, tudo que nós não temos, tudo que nós precisamos, Deus quer ser para nós. Se alguém precisa de alegria, Ele quer ser alegria em nós. Se alguém precisa de saúde, Deus quer ser a saúde em nós. Se alguém precisa de um papai, Ele quer ser o nosso pai. Se alguém precisa de uma mamãe, Deus quer trazer o carinho de uma mamãe para o nosso coração. Eu não sei qual é o tipo de família que você vive. Eu trouxe aqui um monte de modelos de família. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Tem família que é que nem essa aqui em cima. Mora o papai e o filho, ou a mamãe e o filho. Tem família que as crianças moram com a vovó e o vovô. Tem família que é assim, o papai, a mamãe e os filhos, né? Como a gente está mais acostumado a ver. Outras famílias são mais completas, tem até irmãos, não é verdade? E temos também aquelas famílias que são as famílias do coração, que às vezes não é o seu pai, não é a sua mãe,
mas é uma pessoa que te amou como se fosse pai e mãe e cuidou de você com todo esse carinho e tem cuidado de você. Então, eu quero te dizer que a sua família, ela não é menos importante do que aquela família que a gente olha e imagina estar completa porque tem um pai, uma mãe e os filhos. A família completa é aquela que aceita Deus como o seu pai. Quando Deus está presente, mais nada faz falta e Deus atende todos os desejos do nosso coração. Olha, eu quero deixar esse recadinho para você. Se o seu coraçãozinho está triste porque você não vê o seu pai, ou porque você não conhece o seu pai, ou a mãe, enfim, alguém que você gostaria muito que estivesse pertinho e que hoje não está, eu quero fazer uma oração. Nós vamos convidar a Deus para ser o nosso Pai. E Ele vai trazer alegria ao nosso coração. E nós não vamos mais sentir essa dor, essa saudade que machuca. Fecha o olhinho aí aonde você está e repete assim comigo, com os olhinhos bem fechados. Senhor Deus, nessa tarde eu quero te agradecer, porque o Senhor escolheu ser o meu Pai. Eu hoje faço a escolha de receber o Senhor como meu Pai. Eu aceito os seus cuidados, eu aceito a sua companhia, eu declaro que preciso da sua presença na minha vida para suprir qualquer falta que eu possa vir a ter. Te peço por aquelas crianças que talvez estejam passando, enfrentando um dia difícil, porque perderam o seu pai de alguma das formas que a tia Margarete falou há alguns minutos atrás. Que o Senhor seja um pai presente para cada criança, para que todos nós possamos crescer e desfrutar de uma vida plena e completa, com a presença de Deus na nossa casa e no nosso coração. Olha, o que eu queria trazer para você hoje é isso, que Deus é o nosso Pai que não nos abandona, jamais. Um grande abraço, um beijinho no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.